Ao vivo, hoje, segunda-feira, sobre inteligência emocional, sempre a segunda sobre inteligência emocional, e vamos trazer aqui um especialista, um psicólogo, na verdade, né, falando sobre inteligência emocional e tudo mais. Ó, sempre às segundas-feiras nós falamos sobre inteligência emocional. Ó, o Rod Sigrid chegou aqui. Rod, daqui a pouquinho eu te chamo. Sempre às segundas-feiras nós falamos sobre inteligência emocional, terça-feira sobre saúde e vitalidade, às quartas-feiras sobre relacionamentos saudáveis, às quintas sobre prosperidade. Aliás, a quinta-feira está recheada de coisa muito interessante, vai vir o Otávio Castanho, especialista em PNL, e às sextas-feiras sempre sobre alta performance. E na quarta-feira nós vamos trazer nada mais, nada menos que o André Sampaio, especialista em PNL, né? Quem já foi aluno do André Sampaio, quarta-feira ele vai estar ali conosco. Oi, Fran. Oi, Rods. Já abro aqui pro Rods. Deixa eu colocar aqui no meu computador também, que eu vou olhando as perguntas por aqui e já chamo o Rods. Rods, só um instantinho. Hero. E consegui chegar. Rods, tá falando... mas é ela? Sim, sou eu. Vou colocar aqui no Hero. E já chamo o Rods. Rods, um psicólogo de Campinas, se não me engano. Ele vai contar um pouco da história dele. Prontinho, coloquei aqui. Paulinha, se você chegou aqui, coloca aqui para mim o tema da live. Deixa eu abaixar aqui. E já chamo o Rods. Rods, segura aí. Pronto, vou chamá-lo. Muito bem. Entre, enquanto o Rods vai entrando, ó, sobre inteligência emocional hoje. Rods, tudo bem, querido? Boa noite, tudo jóia? Boa noite, tudo bem? Você é de Campinas, é isso mesmo? Sim, sou de Campinas, nascido, criado e moro aqui. Ó, sou de São Paulo, nascida e criada aqui também. Muito prazer, primeiro, né, obrigada aí por ter aceito o convite do Freud Estupefato. Me conte, que nome é esse? Da onde veio? Estupefato. O Estupefato, ele veio de uma foto do Freud, que é uma das fotos que eu acho mais icônicas dele, porque geralmente quando se pesquisa sobre Freud, imagens sobre Freud, a gente sempre vê o Freud muito sério, com uma cara muito sisuda. E tem uma foto do Freud que acho que foi tirada de cima para baixo, inclusive, que ele tá meio que olhando assim, sabe? Parecendo com um ar de estupefato. E quando eu li a página, foi por conta de que a psicanálise, na época, em 2012, que eu estava me formando, Uhum. ela tinha algumas piadas, assim, não tinha graça para mim. Podia ter graça assim, para outras pessoas, mas eu falei, tá, eu não consigo rir disso. Dá um momento que, ok, eu entendi, mas era meio que maçantes. Aí eu falei, ok, então, se eu acho que as piadas da psicanálise poderiam ser melhor, por que eu não tentar? E aí foi uma brincadeira do Freud Estupefato, bem nesse ar de brincar com a psicanálise, e hoje a brincadeira ficou séria. Ficou séria, né? Ó, eu já te acompanho há um tempo. O Rods, ele vai contar quem ele é, o que ele faz e tudo mais. Né? A gente sempre começa essa live, sempre as nossas lives, né, de segunda a sexta, todo dia um convidado novo, um convidado diferente, um tema diferente. Eu já acompanho o Rods há um tempo, né, o Freud Estupefato há um tempo, sempre ele trazendo conteúdo sobre psicanálise, convidando pessoas, lendo um trecho de um livro. E eu achei muito interessante, eu falei que bacana, né? Tem tudo a ver aqui com o nosso, com o Hero Instituto, tem tudo a ver que a gente sempre traz convidados diferentes, inovadores, né? E eu acho o seu canal bem inovador, né? O próprio nome é muito diferente e que bom que você está aqui. Então, conte aqui para a galera quem é o Rods, o que ele faz nessa caminhada. Bom, eu, assim, como formação, eu sou psicólogo. Eu sou Uhum. psicólogo desde 2012. Mas a minha visão de mundo, o que eu sigo hoje, é mais sobre a psicologia analítica. Eu sempre gostei, eu sempre segui a psicanálise, inclusive quando estava na faculdade.
mas eu tenho um apreço muito grande por Jung. Então, o que eu sigo hoje é a psicologia analítica. Também não fico preso ao Jung em si, mas a forma como ele pensa, ele dá a dialética do pensamento, né? Inclusive com relação a quando ele fala no Memoriações e Reflexões, isso me chamou muita atenção na época. E hoje estou construindo meu pensamento aos poucos, leio muito sobre psicanálise, estava lendo bastante sobre Lacan esses tempos atrás, inclusive fiz uma live no Instituto ESP, do Marco Leite, e lá a gente conversou bastante sobre, a gente foi mais para o lado psicanalítico. Eu sempre tento puxar um pouco para Jung, né? Mas invariavelmente, por conta da página Freud Estupefato e por conta dos memes, acabo falando um pouco mais sobre psicanálise analítica. Mas eu estudo muito sobre psicanálise também, eu estudo já mais de 8 anos. Não é o que eu me aprofundo profissionalmente que eu atenda, porque na clínica eu sou junguiano, sim. E eu não faço miscelânea de colocar uma teoria ou outra. Às vezes as pessoas me perguntam: ah, você usa tal teoria para um caso X ou Y? Eu deixo bem claro que não. Eu sou analista junguiano, né? Na verdade, sou especialista em psicologia analítica, né? Não sou analista junguiano ainda, pretendo ser. Eu ainda vou fazer, ainda vou passar para o meu processo, ainda tenho chão ainda aí. Mas eu vejo que o Jung tem um pensamento onde ele consegue abarcar, né? Inclusive pensamentos do Freud, claro que não todos, né? Alguma coisa ou outra, principalmente com relação ao mecanismo de defesa, mas é o que eu sou na clínica hoje. Eu vejo que dá conta sim, só tem que estudar bastante. Tem que estudar bastante e se colocar bastante também. Perfeito, né? Esse se colocar é muito importante, né? E analisar o outro com um olhar próprio, né? Porque cada indivíduo é um específico, né? Não ficar preso a teorias, né? Né, Rods? Ficar preso a teorias, e eu vejo que o seu canal ele é muito aberto, né? Ele é muito livre, né? Pega livros assim, trechos e vai comentando e vai discutindo. Eu vejo que bem que é essa reflexão, né? Gerar a reflexão para nesse autocuidado, nessa escuta atenta, ficar ali alerta o que pode vir, né? E me conte o que é essa sala 302 aí, o que é isso? Bom, a sala 302 é um parceiro meu, na verdade, né? Ele veio Ah, cá porque como teve essa questão da pandemia e tudo mais, ele veio em contatar comigo, dizendo: olha, eu vi o seu canal, o Freud Estupefato, eu gostaria muito de fazer uma parceria contigo, porque eu estou abrindo uma sala que é exclusiva para atendimento de psicólogos e psicanalistas, e também para outros profissionais da saúde. E a especificidade da sala 302 é o sigilo, né? E diferente do Zoom, diferente do WhatsApp, que quando você faz uma chamada de vídeo, lá você não pode gravar. Seja por áudio, seja por vídeo, você não tem como gravar. Então, a garantia do sigilo. Então, inclusive, eu testei antes de fazer a parceria. Falei: não, vou testar uma semana, ver como é que é. Aí eu falei: não, é boa mesmo. Inclusive, teve uma vez que deu uma pane. Foi uma pequena pane no meu celular, né? Eu tive que fazer uma sessão por conta disso no Zoom. E foi horrível. Foi horrível. Toda hora caía. Toda hora estava caindo. E aí eu fui tentar e depois eu lembrei: puxa, eu podia ter feito pela sala 302, porque lá dá pelo computador também. Só que eu sempre faço pelo celular e acabei esquecendo. E aí eu vi que a qualidade, ele mantém muito a qualidade da fala, que é uma coisa importante para você estar trabalhando com isso, né? sim, no online, né? Para trabalhando online, preciso escutar a pessoa. E estava travando. Eu tive uma sessão que ficou travando o tempo todo. E eu não tenho esse problema na sala 302. Eu, inclusive, passo relatórios para o responsável, né, para o dono da sala. Ele me avisa e se está tudo ok, né, com relação ao sistema. Essas coisas do sistema eu não entendo nada. Mas é uma ferramenta excepcional. Hoje eu não consigo me ver sem usá-la, porque pela única vez que eu tentei voltar para uma outra ferramenta, deu ruim. Porque todo mundo precisa pagar também, né? Se você quer o Zoom de qualidade, você tem que pagar. Se quer o Skype... O gratuito, ele dura até 40 minutos, né? Você pode colocar gente, várias pessoas num grupo, isso dá,
mas fica caindo a cada 40 minutos, né? Meio chata, tem que abrir outra sala. Olha como abriu minha mente. Eu não achava que era uma ferramenta essa sala 302. Eu achava que era um projeto seu, Ah, sala 302, como que era uma sala de estudo sobre psicanálise. Olha que interessante. Olhei rápido e achei que fosse isso, mas é uma ferramenta. Como se e- fosse um Zoom, se fosse um Google Meet lá. exatamente. É uma ferramenta online para atendimento. Eu tenho, inclusive, eu faço grupo de estudos de Jung, o meu próximo grupo vai ser essa quarta-feira, só que aí eu uso uma plataforma que eu consiga ter mais pessoas, inclusive eu deixo salvo, né? Porque depois as pessoas vão lá, Tá, vão reestudar, então isso eu já faço no StreamYard. Você já usa uma outra ferramenta, porque não é ok. própria para atendimento, que é uma coisa bem mais sigilosa. Agora, Uhum. grupo de estudos não, eu deixo gravado lá no canal do Freud, aí já deixo no particular, quem perder a aula tá lá. Ah, perfeito. Olha que interessante. Vou conhecer essa sala 302 aí, nos interessa muito. Deixa eu explicar aqui um pouco o que é o Hero Instituto. Deixa eu explicar quem sou eu. Eu sou a Andrea, tá? Olá. Porque eu falei, Rod, você vai falar com a minha sócia hoje. O bate-papo vai ser com ela, porque eu vou estar numa consulta com a minha filhinha. E eu acho que eu não vou chegar a tempo. Cheguei a tempo e falei, Paulinha, eu vou estar lá. Vou estar lá com o Rods. Não avisei o Rods e veio pá. Ele falou, quem é essa, né? Essa é a Paula, essa é a Andrea. Sou a Andrea Bastos, aqui do Instituto Hero. A Paulinha já fixou aqui o tema da live. Suas emoções te dominam? Freud explica. E aí, o que acontece? Aqui no Hero, sou eu e a Paula Rodrigues. Acho que é a sua parente. Você tem Rodrigues no nome, não tem? Você tem Rodrigues no nome, Rods? Tenho, Ou não? Ih, eu travou. sou Rodrigues Sigrist. Ó, tá vendo? Tem Rodrigues no nome. Acho que travou um Então, pouco. travou um pouco. Você tá voltando, mas eu não estou te vendo, mas o áudio tá ok, tá? E aí, no Hero Instituto, nós somos um instituto de desenvolvimento humano, né? Com duas especialistas, nós temos imersão de transformação, nós temos cursos e mentorias voltadas para o desenvolvimento, então tem turmas de formação de constelação familiar, tem turmas sobre vendas e um pouco de marketing, tem de tudo um pouco, né? Tem de meditação, tem de mindfulness, tem várias coisas dentro do Hero Instituto. E sempre trazemos um convidado assim diferente, igual você. Né? A gente vai caminhando e vasculhando, e putz, o nome já me chamou a atenção, né? Estupefato, pô, que interessante, né? O canal desse rapaz. E a gente sempre vai buscando inovar aqui para o nosso público, trazendo algo de diferente, para despertar na alma humana coisas novas, né? Não só nessa fase que estamos vivendo, na pandemia, né? Que está todo mundo meio um pouco, algumas pessoas, não todas, mas um pouco engessadas, né? Nós vemos isso pelos nossos alunos, e nós tivemos um aumento, assim, Rods, de 80% dos nossos cursos online. Estamos vendendo muito bem, a pandemia foi ótima para a gente. Mas ainda as pessoas fazendo o curso, mas ainda sem, principalmente as emoções, né? Como dominar as emoções, como identificá-las, né? Como nomear, né? As emoções. E hoje o tema é bem curioso, né? Você domina as suas emoções, né? Você sabe dominá-las. Como é que você está neste processo e nessa fase? Nós percebemos muito isso através dos nossos alunos, das pessoas que atendemos, né, nas sessões com PNL, hipnose. E a gente sente que exatamente nessa fase onde mais as pessoas precisam se autocuidar, se autotrabalhar, né? Neste movimento das emoções. Então, falando sobre emoções, e o tema de hoje, né? Suas emoções te dominam? Freud explica. Com a psicanálise, com o seu conhecimento, o que você pode contribuir neste bate-papo aqui sobre emoções, né? O que Freud dizia, qual eram os questionamentos e as reflexões com relação às emoções, assim. Eu acho que o importante é ressaltar que a psicanálise, começar a falar um pouquinho, bem brevemente, da história da psicanálise, mas é importante Legal. ressaltar que a psicanálise, né, a
psicanálise ela tem diversas vertentes depois de Freud. Nós temos a escola inglesa, nós temos a escola francesa com Lacan, nós temos Ego com alguns autores norte-americanos, e que inclusive quem retoma esses autores e quem critica-os é o próprio Jacques Lacan. Ok. Então nós temos aí diversas psicanálise que tem vertentes, né, de como funciona. A gente vai fazer o processo grupal, ele tem uma outra visão. Né? E outra coisa, se estiver travando muito, me avisa também. Tá travando um pouco. Minha Tá fala estiver travando. meio... Invariavelmente, lives no tá Instagram sempre picotando o trava. seu áudio, você cai. Alguém tá falando aqui, ó, deixa eu ver. O que a galera tá falando aí, Paulinha? Escreva. Paulinha tá de liminha lá pra mim. Paulinha fica de liminha. A Paulinha já colocou aquela famosa frase do Jung. Enfim, tá travando um pouquinho, mas vamos ver. Retoma. Então, tem várias escolas e várias linhas dentro da psicanálise. Você parou aí. Agora tá sem áudio. Sim, isso é importante porque dá para... Estou conseguindo falar? Tá me ouvindo? Tá. Agora eu tô ouvindo e tá Estou falando. conseguindo? Fale, vamos ver se foi. Tá picotando. Será que com fone vai rolar? Tenta com o fone. Tá, é que realmente Tá live no Instagram parece que depois de certos... você tá picotando. Eu já tentei, eu até tenho, mas eu acho que o problema do fone, deixa eu ver até aqui, é que eu acho que o áudio fica abaixo. Tem esse aqui. Eu posso tentar, aí o que eu faço? Eu volto com o fone e a gente testa, pode ser? Bora, vamos fazer isso. Enquanto o Rod sai e tenta arrumar aí a questão do áudio, eu vou papeando um pouco com vocês. Escolas de psicanálise, mas entendendo as suas emoções. Então, se você está aí nessa fase, né? Oi a todos, tudo bem, Bruno? Tudo bem? Érica, Neu Cristina, já sigam aqui, Hero Instituto, né? Já sigam, compartilhem essa live, né? Coloca aviãozinho lá, bote o dedinho, compartilha com os amigos. Mas principalmente nos sigam todos os dias, uma live diferente, um convidado novo. Se você está aqui, e pode ser um convidado, depois marca a gente, coloca no direct, Andréia, Paula, né? Minha Paula, minha sócia, está aqui, Quero ser um convidado, quero trazer algo novo, diferente. Chama a gente que a gente estamos super abertas a receber sempre convidado diferente. E o canal do Rhodes, o Freud Explica, na verdade, Freud Estupefato. Freud Explica é o nome aqui do tema da live. E é um tema tão diferente, né? Para um canal, esse cara tão jovem, falando sobre Freud, sobre as linhas da psicanálise, né? Ele pega livros e comenta na live dele, comenta nesse estudo, né, sobre psicanálise. Então, siga também Freud Estupefato, Freud _estupefato, lá no Instagram. E nos siga também. Nos siga. Aqui tá, vou limpar a câmera, tá sujinha. Vou pegar um tecidinho aqui para limpar, ficou melhor, né? Pronto. Enquanto o Rhodes vai entrando, deixa eu ver se ele já entrou e já chamo ele. Então, se vocês tiverem perguntas, coloque aqui que a gente vai batendo esse papo. Vamos ver se fica melhor o áudio, O tema, suas emoções te dominam? Freud explica, né? Como você está aí nessa fase de reflexão e questionamento? Rhodes, deu certo? Vamos ver. Consegue me ouvir? Top! Ficou show agora, hein? Beleza. Consegui colocar um fone aqui, Ficou ótimo o som. Nossa, sempre faz live assim. Ficou amplificado, ficou ótimo. Bora. Ótimo, então deu certo isso daqui. É a primeira vez que estou testando ele para fazer live. Bom, já está garantido. Bom, eu acho que, então, vamos retomando a questão da psicanálise. A gente tem diversas vertentes, né, sobre a psicanálise. E
Bom, a psicanálise ela foi retomada por Lacan, no sentido freudiano, porque Lacan foi percebendo que tinha algumas coisas dentro da psicanálise que estavam enveredando por outro lado, que não eram bem psicanálise. Né? Então, por que eu estou falando isso? Porque a questão é saber que a psicanálise ela dá essa possibilidade de você se reinventar, de você olhar para esse sujeito, mas ao mesmo tempo ela tem uma base estrutural, onde quer entender que algumas coisas não cabem por conta dessa base. Então, falando sobre o tema agora, eu acho que isso vai ficar mais claro enquanto eu vou contando a historinha um pouco de como foi quando nasceu a psicanálise. Legal. Dentro da prática do Freud, ele é médico. Né? O Freud ele era neurologista, inclusive ele tinha estudos avançados que quase ele conseguiu descobrir na época o que hoje a gente chama de neurônio. Né? Então, tem estudos, inclusive com relação à dissecação de peixes e tudo mais. Mas aí, um dia, né, nas práticas médicas dele, ele se deparou com as histéricas. Né? Ele se deparou com as histéricas e, na época, a medicina era extremamente higienista, extremamente moralista e higienista. Então, Freud foi percebendo, inclusive isso aparece bem mais claramente no filme Freud Além da Alma. Né? Essa questão de Freud perceber a medicina tratava das histéricas de uma forma muito reducionista e higienista, ou seja, elas estão mentindo, elas estão fingindo, porque elas não têm nada fisicamente comprovado. Né? Então, o que parece é que não existe. Né? Elas estão aí inventando coisa para ganhar atenção. Aí o Freud olhou e ele foi e pegou, né? Isso é mostrado inclusive no filme que eu citei, e enfiou uma agulha dentro, assim, na pele de uma histérica e falou, olha, ela não está sentindo nada, isso daqui não é fingimento. Aí ele falou assim, dane-se, sabe? Meio que não ligou para aquilo que o Freud estava vendo. Então, o Freud ele começou a perceber o seguinte, a histérica, né, bem nos primórdios da psicanálise, era aquela questão daquele indivíduo totalmente tomado pela emoção. Né? Então, a histérica tinha aquela reação, aquela forma, e ela tinha todas aquelas crises, né? Aquelas crises somáticas, então ela parava, ela tinha uma cegueira somática, ela tinha partes do corpo que não tinham sensibilidades, mas aquilo passava. Então, aquele sintoma vinha, aí quando vinha a crise... Então, o que o Freud foi vendo? Ele precisou ver como funcionava essa questão que não era fisiológica. Aí ele foi e encontrou Charcot. O Charcot, que ele começou a perceber a questão da hipnose. Né? E aí Freud ficou maravilhado com a hipnose. Falou, nossa, então é possível você conseguir lidar e fazer com que você faça coisas com que o sujeito, você dê um estalo para ele e ele obedece. Então ele realmente cai, né, de sono, dorme, volta, ele fala coisas que antes ele não falaria em vigília. Então, aí o que acabou acontecendo? Esse estado hipnótico, né, o Freud ele era um mau hipnotizador. Ele era muito mau hipnotizador. Então, ele não conseguia hipnotizar tão bem quanto Charcot, mas ele foi percebendo umas coisas, que inclusive foi diferenciando a prática da hipnose com a psicanálise. Porque Freud foi percebendo o quê? Que existia um movimento que ele chamou de abreação. A abreação, basicamente, era um estado que, inclusive, a hipnose favorecia para que você tivesse uma espécie de um desenrolar, você tinha um acontecimento catártico, uma questão emocional, e você liberava essa questão emocional naquele momento, e aí você meio que conseguia transformar aquela coisa que estava meio que
numa espécie de trauma. Trauma bem no sentido médico. No sentido de o sujeito está separado de alguma coisa que faz com que ele haja assim. Né? Então, Freud foi percebendo isso lá para meados de 1895. Inclusive, ele tem esses estudos sobre a histeria, né? Ele vai falar com Bloyer. E o Freud ele começa a perceber o quê? Que existe uma outra coisa. Tá. Temos aqui uma reação catártica, temos aqui um sujeito que se liberou, né, que conseguiu se libertar desse sintoma que estava ali naquele momento, por conta dessa reação catártica, por conta de uma abreação. Mas parece que isso está voltando. Né? Parece que isso volta de outra forma, parece que isso dá um jeitinho e reaparece. O que está acontecendo? Aí Freud olhou e o que acontece? Ele já tinha essa instrução hipnótica de ele falar mais com que a pessoa. Então, ele falava. E aí chegou um paciente dele e falou assim, você fica quieto agora que eu falo. Aí o cara não estava mais aguentando o Freud tentar hipnotizar, porque como ele era ruim, ele ficava falando muito. E aí falou, não, você... Rodeava, né? Uhum. Muito legal. E aí falou, não, agora você fica quieto que agora eu falo. E aí o que aconteceu foi que o Freud tomou um susto, falou, ok, então fale. E aí foi que essa abreação foi tomando uma outra linguagem. Né? Inclusive, o Freud, nesses estudos dele, ele comenta que a linguagem é como ela possibilita o sujeito a conseguir reexperienciar aquele fato, mas não pelo ato. Né? É um substituto equivalente ao ato. Né? Essa é a linguagem. Uau. E o Lacan, ele brilhantemente, isso lá para anos 50, 60, né, quando ele foi fazendo os seminários dele, ele vai e amplifica o que é a questão da linguagem, e ele diz a linguagem é o inconsciente. O inconsciente é estruturado em linguagem. Então, esse é o primeiro ponto fundamental para a gente começar a falar sobre emoções na perspectiva psicanalítica. Por quê? Porque o que acaba acontecendo é que a forma como a psicanálise começa a tratar do sujeito vai se distanciando um pouco da hipnose por conta de que esse sujeito ele vai trazendo o seu próprio saber. Mas ele não sabe sobre esse saber que ele está trazendo ao mesmo tempo. Exato. Então, o que acaba acontecendo o que é a realidade, né? O que é a verdade, né? Dentro desse inconsciente, que ele pode trazer coisas que ele acha que e será que de fato aconteceu? Né? O sujeito ele traz uma versão dele, né, Rod? Traz uma versão única. Mas será que é isso mesmo, né? E aí a psicanálise vai enveredar por esse caminho, né? E o importante é que a psicanálise ela vai sair porque ela começa com uma experiência médica material. Inclusive, os termos psicanalíticos, inclusive o próprio termo neurose, ele é um termo cunhado da medicina que basicamente é uma inflamação dos nervos. Né? Então, imaginou-se na época de Freud que a neurose seria essa inflamação, o indivíduo está ali todo tenso, todo complicado em si. E então a neurose seria essa inflamação desses nervos, que o indivíduo fica tenso. Mas aí o que acontece? Nós temos a primeira tópica freudiana, que é a teoria do trauma. E essa teoria basicamente seria por conta de que as histéricas, que a gente estava comentando aqui inicialmente, elas têm uma... Está travando um pouquinho, mas está dando para entender, né? Todo esse estudo antes, com base na medicina, né? Das histéricas. E assim, na medicina, galera, sempre precisa ter termos científicos, né? Precisa comprovar cientificamente, né? Até hoje na medicina é assim. E como é difícil, ainda mais antigamente, estudos dos anos 50, 40,
comprovar cientificamente através de um estudo, né? Então, tudo que não é comprovado cientificamente, até hoje, é uma luta, né? Para conseguir comprovar cientificamente uma coisa que é meio que quase inexplicável, né? Precisa juntar muitas pessoas, fazer um estudo com muitas pessoas, comprovar cientificamente nas revistas, enfim. É um caminho árduo, né, na medicina, esse caminho aí. Ainda mais, imagine na psicologia, na psicanálise, ainda mais ainda, né, Rhodes? Como comprovar a mente humana? É que assim, a psicanálise ela não vai se basear na questão científica positivista, porque o Sim. positivismo ele vem exatamente nessa questão de que você precisa comprovar isso em um fator material, né? Sim. E é isso que a gente consegue ver, inclusive, que vai começando a fazer com que o Freud vá se decidindo da classe médica nesse sentido. Porque ele viu que esse material é outro, é um material simbólico. Então, a ciência da psicanálise, enquanto ciência, ela não vai ter esse modelo positivista. Se alguém coloca, então, que a psicanálise é uma pseudociência, sim, ela é uma pseudociência dentro do molde positivista. Ela não tem mesmo essa lógica positivista. Uhum. Agora, se nós formos colocar numa outra lógica de ciência, onde nós temos uma outra base epistemológica, porque a base do Freud não é essa base onde ele quer comprovar que o inconsciente está em tal lugar do cérebro, aqui está inconsciente. Isso não importa para a psicanálise. Como comprovar, né? É complicado, né? Tá perfeito. É porque assim, a comprovação ela vai pela via dessa própria leitura da linguagem, né? O que o Reich também percebeu que não é dessa questão do cérebro. Se você está achando que é cérebro, você não está vendo o corpo. Então, o Reich vai ver que tem muito mais coisa aí. E outros autores psicanalistas, ou que vieram da psicanálise, vão ver o inconsciente de outras formas e vão fazer sua metodologia para chegar até aí. Só que para entender essa metodologia, é preciso que você quebre essa visão mais positivista. Porque se você tentar colocar a psicanálise dentro de uma ciência, digamos assim, biológica, médica, ela não cabe. Não cabe. Porque para que ela caiba, ela precisa exatamente quebrar o fator que torna a ser psicanálise, que é o inconsciente. Então, se você tenta transformar o fator inconsciente, você já está jogando um monte de material fora. Então, esse é o primeiro fator. Então, esse é o primeiro fator. Tem um outro fator que é importante também ressaltar, que é o quê? Que era bem aquela questão que eu estava dizendo da teoria do trauma. Ela era muito fundamentada dentro de uma questão materialista. Nós temos ali um trauma tem ainda a questão simbólica, mas ela é uma questão que foi feita simbólica por conta do material. Então, nós temos ali uma histérica porque ela foi abusada sexualmente. Então, eu ia falar esse tema. Até a aula passada do pessoal de constelação, né? Que foi sobre o relacionamento abusivo. E aí tem umas alunas até aqui que já vi. Então, vamos lá. Pegando um exemplo prático, uma histérica porque, sei lá, aos 10 anos foi abusada sexualmente. Então, criou ali um trauma. Então, se a gente pegar por pela questão do que realmente aconteceu, que aquilo foi um fato em si, é preciso que tratar para que o sujeito ele perceba que esse outro é um outro perigoso. Ele não é só um outro que que lhe fornece isso. Porque muitas vezes, dentro da clínica, você percebe que existem relações onde a pessoa teve um certo abuso, ela entende aquilo, mas ela teve uma outra relação com o abusador. Mas aí você começa a ter que perceber, ok, tá, essa pessoa, ela tem um modo operandi que eu preciso me afastar quando ela chega aqui. Então, você não vai chegar para a pessoa e dizer simplesmente de uma forma moralista, não, você deve se afastar dessa pessoa, isso é horrível. Não dá para trabalhar com isso. Quem tem que criar esse saber é o outro. Você vai investigando esse saber, você vai analisando esse saber. Não dá para você dizer simplesmente, você tem que alertar aos perigos se a pessoa traz, que ela não
tem noção do perigo. Uhum. Isso é uma coisa... Peraí que caiu meu fone. Mas se você percebe dentro da análise que a pessoa está ainda por uma via extremamente infantilizada, por uma via extremamente inconsequente, inconsciente de que existe o lobo mau naquela floresta ali, se você não tomar cuidado, Chapeuzinho Vermelho, você vai ficar sendo vista por todos os animais ali do bosque. Então, se você não alerta para o sujeito que tem ali uma demanda acontecendo, uma dinâmica, que ela está inconsciente dessa dinâmica, ela vai acabar sendo raptada. Então, a psicanálise, ela faz com que você comece a ler essa dinâmica estrutural do sujeito. Mais do que entender a questão eu estou... É uma emoção. Tá, mas a psicanálise, a emoção, digamos assim, ela é um tipo de contato que você tem com algo que foi essencialmente recalcado. Ok. Né? Mas teve algum motivo para ser recalcado. E aí que a gente vai investigar esse motivo. Tá, esse recalque aconteceu por quê, para quê, aonde ele te leva. Então você vai percebendo que são momentos importantes em que o sujeito vai tentando se defender de algumas ameaças. Né? Inclusive, essa questão da teoria do trauma, ela vem com relação a, é possível que isso tenha acontecido mesmo, então como é que o Freud vai lidar com isso? O Freud, inclusive, isso é uma crítica à teoria freudiana, e é válida, e o Lacan vai retomar, que o Freud ele não coloca como ele faz os atendimentos. Ele relata a história de caso e como o caso terminou ou não, né? Como ficou. Mas ele não diz... Exato. Mas só que ele não fala como ele fez. Né? Você não fala, eu usei tais palavras, usei tal método, esse momento eu tive que usar associação livre, eu comecei a sessão assim, assim, assado. Não, a gente tem a história de caso do Freud relatado da forma Freud de ser. Ele vai tentando sempre com que o sujeito caia daquilo que ele considera sendo um fator importantíssimo para a criação, que é o complexo de Édipo. Então, toda a narrativa freudiana vai sendo permeada e vai se encaminhando para o complexo de Édipo. Mas uma outra coisa também que é importante ressaltar, só nesse primeiro ato, a questão de que o Freud ele percebe que a teoria do trauma ela começa a se tornar muito escassa, porque o que acontece? Ele atendia em Viena. Em Viena, na época, era um lugar muito... Era tipo cidade pequena, sabe? Uma cidade bem pequena, as pessoas... Campinas, interior. Era o interior lá. Não era bem interior porque lá era a capital, mas era pequena. Assim, as pessoas se conheciam. As pessoas andavam na rua, um sabia do outro. Todo mundo se conhecia. Exato. E aí o que acabava acontecendo? Teve uma paciente do Freud que ele relata que ela tinha sido abusada pelo pai. Mas aí o Freud conhecia essa família. E ele falou assim, peraí, eu conheço esse homem, eu conheço a índole desse homem, eu convivo com a família dele, de certa forma, eu tenho relato da família dele, ele não é capaz de fazer isso. Pela personalidade dele, não é. Aí o Freud começa a se colocar em dúvida com relação a essa questão. E aí que ele vai investigando, aí que ele vai fazendo algumas perguntas, a mulher fala, ele fala e tudo mais. E aí, na verdade, ele descobre que aquilo era uma fantasia. Olha. E aí é que vem percebendo que... E aí é que ele percebe que é essa fantasia que torna a realidade do sujeito. E aí é que ele sai da questão da teoria do trauma e vai... Caiu um pouquinho, mas o Rod está voltando. E você falou, aí ele sai da teoria do trauma e vai... Parou aí. E aí ele vai... Então, aí ele vai para a segunda tópica, que é do id e eu. Que o id e eu superior, basicamente, é a questão onde ele vai fundamentar mais ainda a questão do complexo de Édipo. Por quê? Porque ali é que ele vai percebendo que toda a experiência emocional do sujeito, onde ele vai
começando a ser tomado, então o tipo de neurose que esse sujeito tem, como ele funciona e tudo mais, onde que essa via emocional, ela é uma ligação secreta, é uma ligação latente, com uma outra coisa que está ali para ser descoberta ainda. Então aí ele vai encaminhando para que esse sujeito tenha as abreações, para que ele possa, digamos assim, ter essa possibilidade de rememorizar. Né? Então, Freud faz sempre esse trabalho de relembrar, inclusive tem o relembrar, repetir e elaborar. Né? E aí fica esse repetir, repetir, repetir. E que a questão, inclusive, da abreação é extremamente importante nesse repetir, porque o sujeito, ele não ele vai repetindo, sim, só que se você for percebendo alguns detalhes, ele não repete da mesma forma. Não repete. Ele vai vendo uma coisinha ou outra aqui. Aí o trabalho do analista é ir percebendo e captando esses detalhes, essas mensagens que o inconsciente vai trazendo. Entrelinhas, né, Rods? Essas entrelinhas. E assim, o que era uma coisa, um bicho papão desse tamanho, depois ficou isso aqui, né? Porque vai contando, e peraí. Nossa, não é tão espantoso da forma que eu via. É mais ou menos para essa linha que o Freud foi enxergando? Também, eu acho que assim, tem a questão de que se o sujeito ele consegue, elaborando, repetindo essa repetição, ele consegue elaborar um pouquinho, depois volta, né? Tem essa reação de dar 2 passos para frente, 1 para trás, às vezes dá 1 para frente, 2 para trás. Então, nessa relação, você vai percebendo que ele pode percebendo que aquilo ali não era um bicho de 7 cabeças, mas ele precisa, dentro da questão da linguagem, ir se reelaborando. Porque naquele momento aquilo é uma ferida muito grande. E a questão aquilo pode continuar sendo uma ferida. Só que aí ele tem a capacidade de saber o que fazer com ela. E não mais apenas sofrer como sendo um sujeito passivo da ferida. Entende? Ele não é mais passivo dentro da própria ferida. Então, a psicanálise ela tenta fazer com que o sujeito conte sobre si mesmo, vá me dizendo das suas experiências, vamos ligando uma coisa ou outra aqui, a gente vai ligando palavras, né? Os atos falhos estão aí. Então, nesse ato falho, a gente começa a ligar uma experiência emocional que não estava ali consciente para o sujeito. Aí você fala, ok, isso me parece muito um sonho que você teve na análise passada. Você me trouxe isso também. Então, a gente vai fazendo com que a vida do sujeito vá criando sentido. Mas esse sentido não é o do analista. O sentido é do sujeito. E quem vai dizer isso? O inconsciente do sujeito. E o inconsciente do sujeito se manifesta pela própria associação livre, mas de certa forma ela tem um pouco dos seus limites, mas mais clara ainda nos sonhos. Os sonhos do sujeito, ali você começa a perceber a história da estrutura de onde que vai encaminhar esse sujeito. É nos sonhos. Ali traz... É como se fosse a caixa preta, né? A gente brinca aqui no Rio, é como se fosse a caixa preta. Até teve um workshop nosso, foi a caixa preta das estratégias que vendem, que foi com a Paula Rodrigues, foi nesse sábado. Mas é como se fosse a caixa preta, né? Ali contém ali segredos seus. Então, das dicas tenha sempre um papelzinho, uma caneta do lado da cama. Acordou, anote. Tem pessoas que falam, depois de alguns treinamentos nossos, que falam, puxa, eu não lembrava de sonho, não lembrava, e agora estou começando a anotar. Ou tipo, eu não sonhava, e agora estou sonhando. Não, todos nós sonhamos. Você só não lembrou. Mas se você dormir falando, poxa, vou ver o que eu sonho hoje, você já está mandando uma mensagem que você vai lembrar. Isso é fato, né? A Paulinha até colocou. Você acompanhou a série Freud no Netflix? Caramba, não. Você acompanhou, Rods? Se sim, também ela não. faz junto com a história da linha freudiana, distorcida para a TV. Não vi, tem uma série? Tem uma série sim, eu já tenho conhecimento dela, inclusive pediram para analisar essa série. É que eu estou postergando muito porque não é muito do meu tipo de série que eu gosto. É uma série mais ficcional. Eu gostaria... Eu sou mais atraído pelo documental. Se fosse uma série que fosse, por exemplo,
o filme Método Perigoso. Método Perigoso eu gostei. Tem ainda uma coisa o quê de Hollywood, mas ele é um filme muito bom, muito bem interpretado. Os atores são excelentes. O Método Perigoso, o Método Perigoso, que fala da relação do Jung com a Sabina. E aparece Freud diversas vezes, inclusive porque ela também foi paciente do Freud. Que bárbaro, não vi. Uau, legal. E assim, eu não tenho conhecimento dessa série, mas aí o Dr. Eder Schmidt está aqui falando que foi totalmente falsa. Então, eu acho que foi muito fantasioso mesmo. E eu já tinha meio que mandado por conta do trailer, do teaser, né? Que estava explodindo gente lá. Parecia até que tinha vampiro no meio, não lembro como é que era. Mas... assim, tem, né? Tem que pôr um boom para atrair público, outros tipos de público também, né? Sempre. Sim. Perfeito. É que eu vejo assim que se a gente fosse pegar hoje um filme, como por exemplo, Freud Além da Alma, que é um filme que tem totalmente um discurso diferente, um tempo diferente, mais dialogado, a disposição dos objetos é bem diferente. Então, o Freud, quando ele está apresentando a teoria dele, ele é escrachado pela sociedade médica e atrás dele tem um esqueleto, é como se ele tivesse ali pelado até os ossos, né? E ali ele está escancarado. Então, todas as nuances desses filmes, exato, exige que você tenha um outro tempo, né? Um outro filme interessante que eu comecei a ver, ainda eu quero muito assistir e comentar sobre ele, é o... é o Donnie Dark. Ele tem vários elementos assim que você tem que ficar percebendo, vários detalhes, como ele funciona. Esses são filmes que eu tenho mais apreço, que eu gosto mais de assistir. Eu me debruço melhor. Porque assim, eu já assisti vários filmes assim, mais ficcionais, Marvel e tudo mais. Mas, não sei, eu olho e falo, legal, mas cansa, sabe? Parece que a algum ponto eu falo, nossa, a narrativa já deu, já não estou aguentando. Então não é para mim. Eu acho que, claro, todo mundo tem seu próprio gosto pessoal, mas não é para mim. Não vi essa série, até aí o Dr. Schmidt colocou aqui, é totalmente falsa. Mas é legal até analisar para ver, né? É legal porque vai analisando e revendo e olhando a história, né? O Schmidt é um psiquiatra? Ele é um professor da Universidade Federal de Juiz de Fora, se não me engano. Eu não sei se ele está ainda em atuação ou se ele é um professor convidado, mas ele é um profissional sensacional. Eu fiz uma live com ele, a gente vai fazer uma live, inclusive, dia 7 de setembro também, sobre acho que a imparcialidade, se não me engano, do analista. Não lembro exatamente o tema, mas era por essa via. Mas a conversa com ele é fenomenal, ele tem muito conhecimento. Ele não é aquele tipo de professor que chega colocando a banca, dizendo que ele sabe, que ele não sabe. Ele escuta muito bem. Isso é um diferencial, porque dentro da psicanálise acadêmica, principalmente, é muito difícil achar quem escuta. E como a pessoa já sabe muito, já leu muito, tem muita teoria, ela vai tacando a teoria em você e você que está falando besteira, sabe? A pessoa está muito distante da realidade. Então, eu hoje tenho muito apreço por aqueles psicanalistas que eles trabalham mais com a clínica, eles estão mais apaixonados pela clínica, porque eles conseguem dar ouvido para o outro. Eles gostam de ouvir o outro, mais do que falar. Então, eu tenho um prazer enorme de escutá-lo. E estão abertos, né? Eu acho que o primeiro passo para aprendermos com os outros é estarmos abertos, né, Rods? Estarmos abertos porque eu posso sentar na sua cadeira, você está na minha. Hoje está sendo uma aula. Olha como passa rápido, gente. Faltam 10 minutos para terminar a live. Foi uma aula, Rod. Foi uma aula e está sendo tão gostoso, né? E quando realmente você falou, né? Quando um professor ou um acadêmico está realmente cheio de conteúdo, ele não ouve o outro muitas vezes, né? E como é bom você abrir, estar aberto, porque estamos em constante aprendizagem, né? Somos eternos aprendizes nessa vida, né? E um fato, um estudo que um conta pode somar muito mais no nosso conhecimento. Ó, a Rosana está falando aqui. Qual é os nomes dos filmes, Rosana? Sim. O que eu recomendei é o Freud Além da Alma,
é um filme antigo, mas ele é muito fácil de ser encontrado. E o Método Perigoso, ele é mais recente, acho que ele é 2014, 2013, não vou lembrar direito a data, mas são dois filmes excelentes, os atores dos dois são excelentes. O Método Perigoso, ele fala mais da relação do Jung com a Sabina, né? O que eu acho que ficou faltando, inclusive dentro da... Ah, interessante esse filme. Tem o teste de associação livre, nesse filme que ele faz junto com a Sabina. Inclusive, ele faz essa pesquisa para descobrir reações emocionais, né? Então, o método que ele estava usando é um método perigoso, exatamente porque ele vai encontrando coisas que o sujeito estava ali não querendo encontrar naquele momento, né? Revelar, né? E exatamente esse teste de associação livre é que ele vai começar a também a entender um pouquinho que, opa, peraí, tem palavras que a linguagem causa reações emocionais, né? Então ele vai, por exemplo, ver que se a pessoa demorou mais de 3 segundos para responder uma palavra, por exemplo, ela tem que associar uma palavra com outra. Então, macaco, árvore, baleia, mar. Então, esse era o teste que o Jung fazia. Então, ele tinha uma lista de palavras e a pessoa tinha que relacionar. E tinha algumas palavras que ele fez a pesquisa e dava alguns entraves. E, se eu não me engano, uma das palavras que mais dava entrave era a palavra mãe, né? Então, dava aquele tabu. Então, o que vem dessa mãe, né? Tem tanta coisa dessa mãe. Tanta coisa. Então, o que palavra pode surgir que eu não posso falar? Eu tenho que ter a palavra que me veio, ela é proibida. Ou melhor, às vezes nem veio uma palavra, mas me veio uma reação emocional logo de cara que me travou e eu fiquei perdido ali. Você me tirou do meu eixo. Porque o teste vai fazendo isso. Você vai meio que entrando naquele negócio de meio automático até que alguma coisa vem. Pô, peraí, isso aqui não. Você tocou em algum lugar. É aí que você percebe que tem alguma coisa inconsciente, né? Inclusive, quando a gente trabalha com rede dentro da clínica, a gente não trabalha assim. Isso eu falo do meu método, tá? Chegando para a pessoa e vai incitando a resistência. Não, isso daqui que você tem é uma resistência. Não faz sentido falar isso para o sujeito, porque ok, isso é uma resistência, vou ficar com ela, tchau, e volta. Então você simplesmente fala, ok, então sobre isso nós não falaremos agora. Isso pode aparecer de uma outra forma. E está tudo bem, e pode ser que apareça, pode ser que não, pode ser que você reelabore. A questão é que a história de caso ela vai sendo montada a partir do que o sujeito pode falar e não sobre o que você quer que o sujeito fale. Perfeito. E aos poucos, né? Não precisa vir na primeira sessão, né, Robson? Não precisa vir na primeira sessão. Vai elaborando, vai sentindo, vai vendo. E a pessoa, às vezes, não tem consciência desse segredo, desse perigoso, vamos dizer assim. Ela nem tem, às vezes, a consciência, né? Está muito oculto ainda. Ela vai percebendo ao longo das sessões, no dialogar, no repetir as histórias, né? Faz sentido, né? O Jung, inclusive, dentro do Memória Sonhos, ele tem um relato onde ele teve a primeira experiência neurótica dele, que foi quando ele recebeu um soco e aí ele caiu de um colega dele de classe, foi o motivo, ele recebeu um soco, ele caiu, só que ele percebeu que ele, podendo ficar um tempo a mais ali no chão, o Jung tinha algumas síncopes, né? Ele desmaiava de vez em quando, então naquele soco ele percebeu que ele caiu, mas ele poderia ter levantado, mas ele não levanta, porque simplesmente ele percebe que ele tinha algum ganho com isso. E ele nunca culpou o rapaz que socou ele, porque, digamos assim, houve uma aliança secreta entre os dois, né? Então, você me tirou da escola por um bom momento, por um bom período, e aí nessa aliança agora eu posso não precisar mais ir para esse lugar que eu não queria mais ir na minha vida. Só que o Jung tinha várias síncopes, né? Então, voltava essa questão de ir para o colégio, inclusive teve ele foi diagnosticado na época por um médico e ele até pensa, eu ri de quão besta esse médico foi, mas foi um segredo meu para comigo mesmo. E aí ele descobre que... E como ele quebra essa neurose, inclusive? Quando ele percebe, passou tempo demais, né? E aí ele começa a perceber que as pessoas estão vendo ele como coitadinho,
como vítima. Meu filho se tornou um incapaz. Aí o Jung falou, opa, eu preciso fazer alguma coisa, porque passei tempo demais sem trabalhar, né? E ele começa a se forçar a reexperienciar de novo aquela questão de, não, eu tenho que estudar, preciso estudar. Aí ele estava estudar e desmaiava. Aí ele voltava, desmaiava de novo. Então ele se forçava para lutar contra esse desmaio, que era uma reação somática neurótica, né? Era uma reação de que ele estava ali distante e ele só conseguiu resolver aquilo fazendo na linguagem do Jung, que era atacar direto na fonte. Ele não sabia o que estava fazendo, ele era uma adolescente naquela época, mas ele falou, não, eu preciso fazer alguma coisa com isso. E o Jung era cheio de segredos, ele era uma pessoa muito sozinha. Então, ele se comunicava muito com as próprias imagens, se comunicava muito com a pedra, se comunicava muito com o Deus que ele fazia no estojo dele e depois ele guardou. Então, eram segredos que ele guardava, que ele pensou, não, eu preciso falar isso para alguém, preciso falar isso para meu pai, mas não entendiam. A linguagem era outra. Uau, perfeito. E se identificar, né? Começar, o que é essa reação quer conversar comigo, né? O que é isso? Esse meu segredo aqui, o que é isso? O porquê eu tenho essa reação, né? E focando já né, no tema, né? Das suas emoções te dominam, né? É realmente olhar essas emoções, o que ela está querendo conversar com você e realmente identificá-las, né? E aqui até veio uma pergunta aqui sobre o mindfulness. Já estamos no final, mas só para ressaltar assim, né? O mindfulness nada mais é que você olhar para as suas emoções, primeiro saber nomeá-las, assim como a psicanálise falava, né? De você ter a consciência emocional. Então, você primeiro tem essa consciência emocional, depois você vai saber controlar essa emoção, o controle emocional, e depois esse manejo emocional. É mais ou menos isso, né? Primeiro você identifica que emoção que é, né? Como a meditação, né? Junto do mindfulness, é você identificar, peraí, que emoção que eu estou sentindo? É raiva? Denominá-la, é medo? O que é? E depois dessa identificação, você vai sentir o que eu estou sentindo. E aí passar por impulso. Que impulso? Esse manejo, né? O que eu vou fazer com isso, né? E assertivamente falar, eu não preciso socar ninguém. Eu não preciso fazer e ter tal impulso, em ter tal reação. Eu posso agir de uma outra forma. Identificando se a raiva veio para mim, ela tem um gatilho. E o que eu vou fazer com ela? Né? Identificar, opa, a raiva pode ser um impulso de você sair da inércia, de falar, não, chega. Não, eu não vou ser esse coitadinho, não. Eu vou fazer alguma coisa. Né? Pode ser esse viés aí interessante de análise, né? Então, se perceber é o caminho, né? E até tem estudos na Unifesp com mindfulness também para ansiosos, também para pessoas com insônia crônica, de fazendo um estudo científico, que tudo tem que ter um estudo científico para realmente ir comprovando. Então, até uma amiga colocou, né, que ainda não é cientificamente comprovado, e tudo realmente está sendo analisado, né? Mas tem controle, sim, com ansiosos e outros tipos de patologias, vamos colocar assim. Mas tudo ainda são estudos, né? E ainda a mente humana é estudada sempre, né? Está sempre em estudo, né? O que na pandemia aumentou de casos, de vários casos de demência, de dores na coluna. Amanhã nós vamos trazer um médico especialista em dores na coluna, né? Segundo a Fiocruz, aumentou 50% mais de dores na coluna especificamente. Então, se você for ver aí as pessoas trabalhando no home office, a coluna aí foi prejudicada. Então, ai caramba, falta 1 minuto, Rhodes. Querido, foi uma aula, juro. Eu quero ter contatos mais vezes, chamar mais vezes para fazer dessa vez com a Paula. E foi maravilhoso ter você aqui. Vou atrás dessa ferramenta Sala 302, depois você me passa direitinho. Quero saber um pouco mais. Obrigada, adorei. Vamos conversar mais sobre esse estudo de psicanálise? Aí, curti, gostei. Vamos tá bom? Sim, hoje deu só para dar uma explanação, mas muito obrigado pela participação da live e depois a gente fala um pouquinho mais sobre outros temas que aparecerem aí. Muito obrigado. Vamos sim. Um beijo, pessoal. Beijo, tchau, tchau. Beijo, tchau, tchau. E vai